Atos, capítulo 15, a partir do versículo 36 até o capítulo 16, versículo 10. Atos 36, 15, 36 até o 16, 10. Diz assim a palavra do Senhor. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, levou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e Sicília e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Paulo chegou também a Derbe e Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso o circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorreram a região da Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Oremos ao Senhor. Deus amado, rogamos que o Senhor fale conosco nessa noite pela Tua palavra, que o Teu Santo Espírito que habita em nós nos permita compreender, Senhor, o texto sagrado, e que nesse momento de adoração ao Senhor, nesse instante reservado a Tua instrução, nós tenhamos nossos corações abertos por Ti, para sermos, ó Deus, convertidos a Ti, para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, é triste começar a minha história pastoreando essa amada igreja nesses tempos de pandemia. E eu, há alguns meses atrás, quando preguei, acredito que o primeiro sermão após a posse, havia dito aos irmãos que o começo tinha sido difícil, mas eu não sabia que iria piorar. Eu não fazia ideia de que as coisas ainda iriam ser muito mais difíceis. Iam ser muito mais estranhas. Irmãos queridos, começos podem ser tristes. Começos podem ser difíceis. E os planos de Deus nessa história toda? Nessa noite, nós vamos verificar na palavra do Senhor o começo dessa segunda viagem do apóstolo Paulo. Nós já vimos a primeira viagem e como ela foi frutífera. Mas agora inicia-se a segunda viagem. E que começo estranho. Que confusão se instaurou a ponto de dois irmãos queridos, pessoas que até então estavam andando juntos, militando em muitas causas, agora estão divididos, a ponto de não mais andarem juntos. Que começo, não é mesmo, meus irmãos? Mas nessa noite, para encorajamento nosso, pelo Santo Espírito, nós vamos observar que um triste começo pode ter alegrias no final.
vamos ver que tristes começos podem parecer devastadores, mas Deus transforma a tristeza em alegria da salvação. Pela graça do Senhor, nós observamos aqui o grande plano, a condução de Deus nos seus caminhos para a pregação até a Europa. E tudo começa no versículo 36, quando há um rompimento nessa missão. O triste rompimento da missão entre Paulo e Barnabé. Paulo deseja retornar àquelas cidades que eles haviam plantado anteriormente. E ele chega então a Barnabé rogando que os dois juntos pudessem viajar mais uma vez, fazendo o caminho que outrora já tinham feito, para que supervisionassem o trabalho, para que verificassem como é que essas igrejas estavam agora. É interessante observar essa preocupação do apóstolo Paulo, que nos mostra um pouco desse modo, desse padrão missionário. A evangelização inicial, a plantação da igreja. Nós vimos também a preocupação do apóstolo Paulo e de Barnabé de voltar e solidificar o trabalho, inclusive elegendo presbíteros. E agora, mais uma vez, a manutenção desse trabalho que havia sido iniciado, desses trabalhos, dessas igrejas que haviam começado ali pelo trabalho missionário de Paulo e Barnabé. Esse é o desejo de Paulo e isso mostra bem uma sabedoria que para nós também nos serve. Nosso chamado em plantar igrejas não deveria fazer com que nós, no ímpeto, fizéssemos isso de maneira desorganizada, desregulada. Pelo contrário, veja como há um padrão aqui, uma organização. Planta-se, solidifica-se o trabalho, mas se mantém aquele trabalho. Há uma preocupação de supervisionar aquilo que está sendo feito. No entanto, a história continua e nos fala que Barnabé teve uma brilhante ideia. E se nós trouxéssemos João Marcos para caminhar conosco, como fizemos no passado? João Marcos, queridos, vale a pena lembrar, é aquele irmão que caminhou com eles no começo da primeira viagem e que no meio dela resolveu voltar, não estando mais com eles na continuidade daquela viagem. Ele se desviou do caminho, literalmente diz o texto. Não significa, claro, que ele tivesse perdido a fé ou mesmo se tornasse um incrédulo. Apenas que, por algum motivo, nós não sabemos qual, ele resolveu não continuar com eles. Nós também não sabemos exatamente os detalhes, mas o apóstolo Paulo deixa claro a sua indignação pela proposta de Barnabé. Diz não, ele que falhou conosco não vai agora ser digno de andar conosco mais uma vez. E essa desavença, essa briga, chega ao ponto deles realmente decidirem que não mais caminhariam juntos. Que notas tristes nós encontramos aqui. Que tons sombrios nós verificamos nessa história, nesse início da segunda viagem. Uma coisa curiosa para nós que cremos na inerrância da palavra de Deus, que cremos na autoridade das Escrituras, é que se de alguma maneira esse texto tivesse sido manipulado, seja pelos apóstolos, sejam pelos discípulos posteriores aos apóstolos, certamente essa história não estaria aqui, não é mesmo? Porque eu não sei você, mas se eu pudesse, com clareza, editar o texto, eu não colocaria isso aqui. Porque pregar esse texto para os irmãos hoje é meio constrangedor. Porque eu estou falando para os irmãos que dois homens de Deus, dois servos do Senhor, sábios, experientes, caminhavam com Deus, fizeram grandes sinais, pregaram o evangelho, não conseguiram se entender. Não conseguiram estabelecer paz entre eles, discutindo sobre o quê? Pregar o evangelho. Vocês percebem que para nós que estamos bem distantes dessa história, nós olhamos para isso e dizemos, não é possível. Não tinha ninguém para dar um tapa na cabeça desses dois aí, não? Amados, certamente esse é um daqueles textos que nos apontam
com notas sombrias à história, mas ao mesmo tempo nos garante a incorrupção desse texto. Esse texto é nos dado como foi escrito, segundo a vontade do Espírito Santo. E é por isso que eu posso pregá-lo hoje. A conclusão desse momento aqui, nos versículos 40 e 41, é que Paulo, ou melhor dizendo, Barnabé e Marcos vão para Chipre, região do próprio Barnabé. O texto não mais trará de volta esses dois no livro de Atos. Nós vamos saber, graças a Deus por isso, que Paulo, mais uma vez, lembrará de Barnabé nas suas cartas, bem como de João Marcos, o que nos dá a esperança de que essa desavença não terminou simplesmente em desavença, mas eles depois puderam restaurar a sua amizade. O apóstolo Paulo, por outro lado, foi juntamente com Silas para a região da Síria e da Cilícia, onde ali puderam dar continuidade a esse fortalecimento das igrejas, a essa supervisão como ele havia proposto. Silas, vocês devem lembrar bem, é aquele que mencionei no sermão passado. Silas era um presbítero, um líder na igreja de Jerusalém e também um profeta. E ele foi um dos enviados, juntamente com Judas, para, com a carta da decisão do concílio de Jerusalém, entregar essa decisão para a igreja em Antioquia. E agora, juntamente com o apóstolo Paulo, os dois estarão juntos, caminhando para outras igrejas, levando essa mesma decisão, nós vamos ver daqui a pouco, para fortalecer, para encorajar as igrejas que foram plantadas naquela primeira viagem missionária. Silas era um homem experiente, era um homem resistente diante dos sacrifícios. Veja, por exemplo, o que a própria carta diz a respeito dele no versículo 26 do capítulo 15. Ele, Silas e Judas, eram homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Silas é alguém que já tinha sido provado. E agora, o apóstolo Paulo, juntamente com ele, os dois juntos vão para essa segunda viagem. O texto continua, portanto, a nos mostrar que, diante desse começo sombrio, desse começo difícil, complicado, até mesmo constrangedor, o Senhor Deus moverá com os seus planos a história da igreja, moverá o trabalho missionário do apóstolo Paulo e conduzirá alegria para aquelas igrejas e também para outros povos que eles voltarão a pregar o evangelho, se voltarão para pregar o evangelho. Então, a partir do versículo 1 do capítulo 16 até o versículo 5, nós encontramos essa alegria da missão que é cumprida nesse plano maravilhoso do Senhor. Paulo, diz o texto, chegou em Derbe e Listra, que são as duas cidades finais da primeira viagem. E se os irmãos lembram bem, se acompanharam a transmissão, devem observar que foram essas duas cidades que o apóstolo Paulo mais sofreu na primeira viagem. Inclusive foi aí que ele foi apedrejado a ponto de darem como morto. Agora, ele volta para essa cidade para fortalecer aquelas igrejas. Veja, o apóstolo Paulo está disposto a fazer certos sacrifícios pelo bem, pela glória de Deus, pelo bem da pregação do evangelho, a ponto de até mesmo a sua condição física está ameaçada. Porque pouco tempo se passou aqui. Era fácil que alguém o reconhecesse e dissesse: não morreu, vamos matar agora. E se juntassem ali para apedrejá-lo mais uma vez. Mas pela graça do Senhor não foi isso que aconteceu. Ao chegar nessas cidades, nessa região, eles se encontram com Timóteo. Timóteo, que será um personagem muito importante na história da igreja. Os irmãos certamente já ouviram esse nome, porque inclusive há duas cartas do apóstolo Paulo direcionadas para ele. Timóteo é um jovem pastor
judeu e grego, porque sua mãe é judia, seu pai é grego. Aparentemente ele se converteu nessa primeira viagem do apóstolo Paulo. Eu mencionei isso na pregação que fizemos a esse respeito. Não só ele, mas também a sua mãe e a sua avó, que são mencionadas pelo apóstolo Paulo nas cartas. Esse jovem pastor fiel é um judeu, como disse, mas não era alguém que antes da conversão se voltava para o judaísmo. Inclusive a prova é que ele não era circuncidado. Uma vez que ele não era circuncidado, ele não pertencia ao trabalho na sinagoga, ele não pertencia à comunidade judaica. Seu pai não o conduziu, porque era grego, apesar que a sua mãe, depois mencionada pelo apóstolo Paulo, é uma mulher fiel ao Senhor, que ensinou o seu filho nos caminhos da palavra. E Timóteo é alguém que tem bom testemunho, que é reconhecido pela cidade, pelas igrejas, e o apóstolo Paulo deseja levá-lo junto consigo para a missão, para a pregação do evangelho. Mas para isso, observe bem, o apóstolo Paulo deseja colocar uma estratégia curiosa. E essa estratégia ela é muito curiosa, porque acabaram de discutir que circuncisão não era importante para os gentios. Mas aqui está o apóstolo Paulo exigindo de Timóteo que fosse circuncidado. Eu não sei você, digo especialmente aos homens, óbvio, mas depois de uma decisão como essa, com todo esse fundamento jurídico, eu jamais me deixaria ser circuncidado. Porque eu diria, Paulo, dá licença, você acabou de vir de Jerusalém, decidiram que não era necessário ser circuncidado, por que eu vou me submeter a essa cirurgia? E queridos, não havia anestesia, tá certo? O que está em jogo aqui, é claro, não é uma convicção teológica. O apóstolo Paulo, de modo algum, está querendo trazer para Timóteo um novo peso com relação à circuncisão, como se ele, por não ser circuncidado, precisaria fazer isso para que fosse salvo. Ele mesmo explica. Era necessário que isso acontecesse porque os judeus sabiam que o pai dele era grego. Sabiam que ele não era pertencente às sinagogas. E, portanto, não era circuncidado. Então aqui nós encontramos uma preocupação do apóstolo muito pragmática e nem tanto teológica. Ou talvez poderíamos dizer que a teologia dele, nesse caso, é pragmática. Ao observar que levar consigo Timóteo poderia fechar as portas do evangelho para judeus que poderiam ouvi-los posteriormente. Se fosse dito que esse que estava com o apóstolo Paulo era um judeu não circuncidado, certamente isso iria fechar as portas das sinagogas. Paulo sabia que precisava agir com sabedoria prática para esse momento. E muitas vezes, missão envolve esse tipo de arrumadinho, por assim dizer. Esse tipo de jeitinho, não tanto brasileiro, mas aqui um jeitinho mais judeu. O apóstolo Paulo, veja bem, não está exigindo nada de Timóteo, mas Timóteo reconhece a necessidade para isso e consequentemente, Timóteo se submete a essa decisão de Paulo para caminhar com ele. Era necessário que ele fizesse esse extra, não para a sua salvação, mas para que as portas do evangelho estivessem abertas ali para a pregação para com os judeus. Timóteo e Paulo colocam a missão acima do seu bem-estar. Paulo, por estar numa cidade que anteriormente o colocou numa situação de quase morte, e Timóteo, por submeter a uma cirurgia dolorosa, mesmo já adulto. Isso vai nos apontar aí algumas questões relacionadas ao nosso próprio olhar para com a pregação do Evangelho, que muitas vezes pregar o Evangelho nos coloca em situações de risco, mas devemos confiar na palavra do Senhor. O texto continua e nos fala que esse novo grupo que se formou, Silas, Paulo e Timóteo, passam a andar pelas cidades, essas que já foram mencionadas, que já foram pregadas, anunciando a respeito da decisão do concílio de Jerusalém,
organizado pelos apóstolos e pelos presbíteros, e toda a decisão que foi ali trazida, levando paz àquelas igrejas e trazendo um grande fortalecimento, alegria para com eles. Aqueles irmãos eram fortalecidos na fé pelo ensino, pelo encorajamento de Paulo, de Silas e de Timóteo. E assim, fortalecidos a fé, aquela igreja também crescia. O próprio Deus conduzia para que mais e mais pessoas fossem levadas à fé no Senhor Jesus Cristo a partir da pregação do Evangelho. Deus estava conduzindo com sua mão bondosa a missão. Deus estava guiando os passos, mesmo diante de um começo tão difícil. Por fim, a partir do versículo 6, nós encontramos o final desse momento, dessa história que nós estamos observando, quando a presença de Deus conduz a missão da igreja. O texto nos fala que eles continuaram a viagem, indo para a região frígio-gálata. Eles continuaram a caminhada. Eles chegaram então, portanto, em Derbe, em Listra, e continuaram a andar. Continuaram a caminhar, e pelo que aponta o texto, a intenção deles era pregar na Ásia. Era anunciar o Evangelho naquela região. Mas, nós não sabemos como, o Espírito Santo não deixou. Vocês já imaginaram isso? Como assim o Espírito Santo não deixa pregar o Evangelho? Mais uma coisa curiosa nessa história. Porque o Espírito Santo conduz essa missão para onde Ele deseja que eles cheguem, para as pessoas que Ele deseja alcançar, e a ponto de impedir, nós não sabemos como, esses irmãos de pregar o Evangelho aonde eles tinham inicialmente pensado. Eles tinham imaginado que poderiam fazer isso na região da Ásia, vão chegando ali para a região de Mísia e tentam ir para a Bitínia, que é um pouco mais acima, mas Deus não deixa eles irem, não deixa eles subirem no mapa, e eles continuam a caminhada, chegando finalmente em Troade. Troade é uma região portuária que fica nas proximidades da Macedônia, claro, passando primeiro as águas. Era necessário que eles pudessem fazer isso com um barco para finalmente chegar na Macedônia. E ali, naquela região, uma nota curiosa histórica aqui para vocês, Troade fica a apenas 27 quilômetros da antiga Troia, que é famosa por causa da literatura e dos filmes. E aqui nós temos Paulo, Silas, Timóteo, e agora também, finalzinho do texto nos aponta que Lucas, o próprio autor, aparece. Ele não é citado nominalmente, mas a primeira pessoa do plural, no versículo 10, nos dá a entender que ele participa desse momento também pela primeira vez. Talvez nós possamos, inclusive, imaginar que foi a partir daqui, dessa conversa com Paulo, com Timóteo e com Silas, que o livro de Atos começou a ser escrito. E também, claro, o Evangelho de Lucas. Aqui Lucas, o médico, participa desse momento, e nós podemos imaginar que isso tenha acontecido por causa daquilo que o próprio apóstolo Paulo comenta em Gálatas, capítulo 4, versículo 13. Veja comigo o texto. Gálatas 4, versículo 13. E vocês sabem que eu lhes preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Então o apóstolo Paulo está falando exatamente para a igreja na Galácia, né, aos Gálatas, que é exatamente a região que ele está aqui agora, e ele menciona uma enfermidade física. Nós podemos imaginar, veja, isso é claro, é bem hipotético, mas é possível, que Lucas, como médico, foi até lá como um discípulo, foi se encontrar com o apóstolo Paulo exatamente para cuidar da sua enfermidade enquanto estava pregando o Evangelho. Está ali o apóstolo Paulo sofrendo perseguições, sofrendo dificuldades e ainda está doente, mas Deus envia o médico amado, Lucas, para cuidar do apóstolo Paulo, para cuidar do seu servo. E estando ali todos reunidos, à noite, Paulo tem uma visão.
A visão é de um homem que diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Vem para a Macedônia. E é curiosa essa visão, porque isso não estava nos planos deles, e é bem verdade que dificilmente estaria. A região da Macedônia, que hoje nós conhecemos como Europa, ou pelo menos ali o leste europeu, é uma região muito diferente, era uma região muito diferente das regiões que eles estavam habituados. Talvez, inclusive, podemos até mesmo imaginar que muitos deles, desses 4, nem mesmo já tinham conhecido aquela região. E você sabe, fazer uma viagem para um lugar que você nunca foi é muito mais difícil do que para um lugar que você já tem uma certa noção. Imagine então, num momento como esse de perseguição, onde eles precisam ter sabedoria para lidar com os judeus, o que eles vão enfrentar ali? Mas é Deus que está conduzindo. Mas é Deus quem está guiando a missão da igreja. E Deus então dá essa visão para Paulo e eles automaticamente entendem, juntos, eles compreendem que precisavam ir para aquela região. Aqui nós vemos a segunda viagem missionária, levando os discípulos para pregar o evangelho nessa região da Europa, que será muito importante, porque a partir daqui começa essa evangelização na Europa, que inclusive culminará, né, na evangelização em Roma, na Espanha, que era o grande sonho do apóstolo Paulo, e na continuidade da pregação do evangelho que chegou até nós, dos quais nós somos filhos dessa missão que começa aqui. Queridos irmãos, tristezas, dificuldades, divisões fazem parte da igreja. Fazem parte da história da igreja. Aprove ao Senhor não pintar a história da igreja com cores vibrantes, vivas somente, mas também com notas sombrias nesse grande quadro da nossa história. Nós estamos vivenciando momentos sombrios, momentos difíceis, e para mim, nessa experiência extremamente curiosa, de iniciar meu ministério com os irmãos aqui, pastoreando a vida dos irmãos à distância, nunca tendo imaginado isso antes, somos levados a confiar no Senhor, a ver a mão poderosa de Deus e na sua sabedoria poder saber que Ele está conduzindo a nossa história também. Que começos podem ser bem difíceis mesmo. Que muitas vezes podemos encontrar dificuldades e até mesmo histórias tão constrangedoras como essa aqui da divisão de Barnabé e Paulo. Mas ao mesmo tempo somos chamados para não deixar esmorecer. Somos chamados para não nos entristecermos com tudo isso, mas sabermos que o Senhor tem conduzido. Enquanto cantava aqui o último cântico e olhava para essa igreja, eu me entristecia um pouco, emocionado até mesmo, pensando: Senhor, como é difícil estarmos cultuando sem podermos estar juntos, sem poder abraçar uns aos outros. Que situação difícil. Mas ao mesmo tempo, o Cordeiro que foi morto nos lembra que Ele tem as chaves da vida, as chaves da morte nas suas mãos. O Cordeiro que foi morto é aquele que desatou os selos, que ninguém podia fazer isso, segundo a visão de João. Amados, a nossa história é do Senhor e precisamos confiar nele. Aqui nós aprendemos mais uma vez desse Deus que guia a missão e que nos dá inclusive estratégias, como essa do apóstolo Paulo, que a missão envolve plantar, solidificar e supervisionar o trabalho. Veja o nosso caso, por exemplo, da nossa congregação João Alfredo. É fundamental que nós sejamos comprometidos na plantação daquela igreja,
mas também na solidificação daquele trabalho, bem como na manutenção dele, na continuidade desse trabalho ali sendo desenvolvido. É por isso, por exemplo, queridos, que enquanto presbitério, nós aqui da Igreja de Casa Caiada, ofertamos ao presbitério quantias para que, por meio dessa estrutura, igrejas possam ser supervisionadas. Há trabalhos, mesmo aqui em nossa região, que não conseguem se sustentar sozinhos, que precisam de um fortalecimento financeiro, mas também, é claro, espiritual. Nós precisamos estar comprometidos com oração. Os irmãos sabem quais são as igrejas que compõem o nosso presbitério, por exemplo? Nós, a Igreja de Rio Doce, somos as maiores igrejas, mas precisamos estar comprometidos com as outras, em oração, especialmente porque, vejam só, nós que somos maiores, portanto temos mais estrutura, até mesmo mais condições por causa das aberturas aqui da quadra, já estamos passando por situações difíceis, não é mesmo? Imaginem igrejas, como por exemplo a segunda de Rio Doce, que se reúne num lugar bem menor, fechado, inclusive acho que até abaixo da superfície, eles têm que dar uma descidinha. São igrejas que precisam da nossa oração. Precisamos orar pelos conselhos dessas igrejas, pelos pastores dessas igrejas, para que o Senhor os ajude e até mesmo tomar conhecimento e, quem sabe, ajudá-los. Essas preocupações fazem parte do nosso compromisso com a missão do Evangelho, com a missão da igreja aqui nesse local. Nós sabemos também que Deus capacita lideranças, como capacitou Timóteo, levantou um jovem como ele para ajudar o apóstolo Paulo quando ele estava precisando, considerando a ausência de Barnabé. E Deus levanta muitos outros, e eu rogo ao Senhor que dentre os jovens que nós temos aqui, levante homens para servir a igreja como diáconos, como presbíteros, como pastores, plantadores de igreja, missionários. Amados, a seara é grande. Eu conversava com a irmã Vládia essa semana passada, né? Começamos outra agora. Semana passada, e falávamos da dificuldade, irmãos, e eu falo especialmente para os homens, da dificuldade das agências missionárias de ter homens comprometidos com a missão. Não poucas vezes nós encontramos um grupo de mulheres se colocando para a missão, para evangelizar, e dentro desse grupo não há um homem sequer. Fundamental. A liderança da igreja é colocada por meio dos homens, assim aprove o Senhor. Isso envolve não só a questão exatamente de liderança, mas envolve outros trabalhos, muitas vezes trabalhos físicos, de segurança. Essas mulheres muitas vezes se submetem a questões difíceis e passam por situações constrangedoras. Se houvesse um homem, isso teria sido resolvido. Mas muitos de nós, homens, estamos acomodados em nossos videogames. Estamos acomodados em nosso próprio caminho, em nossa própria forma de achar que nós estamos servindo. E como Paulo e muitos outros aqui, estamos insistindo em querer ir para a Ásia, em querer ir para a Bitínia, e o Espírito Santo dizendo: ei, teu lugar é outro, é Macedônia. E o clamor que se faz hoje diante de nós não precisa de visão. Eu falo para vocês agora diretamente. Que se passa diante de nós, e se passa a Macedônia, são os muitos campos que necessitam da pregação do Evangelho. E que Deus toque no seu coração, meu irmão. É claro que isso também é direcionado para as irmãs. De modo algum, ao Senhor coube apenas que os homens estivessem pregando o Evangelho, mas também as mulheres. Mas como eu disse, a necessidade é maior. Precisamos nos comprometer com a pregação do Evangelho. Nos comprometer com a pregação da palavra de Deus. Esse compromisso nos leva, inclusive, até mesmo sair da nossa zona de conforto e até mesmo situações da nossa própria integridade física, como aconteceu com Paulo, com Timóteo. E também das estratégias de sabedoria, como mencionei, e outras, como por exemplo,
de saber que mesmo que a circuncisão não fosse algo necessário, ela era importante para aquele momento. Existem circunstâncias das quais nós também precisamos tomar decisões como essas. Será que essa coisa aqui, mesmo que não seja pecado, se eu fizer, eu vou fechar portas da pregação do Evangelho? Será que há pessoas que vão ser impedidas de ouvir a palavra de Deus através de mim, por causa de alguma coisa que eu faço, de uma forma que eu me visto, de uma forma que eu falo? É curioso isso, mas muitas vezes pode acontecer. Precisamos estar atentos a essas coisas, mesmo que elas não estejam vinculadas teologicamente à salvação, mas estão associadas a questões práticas, pragmáticas, que servem sim para a pregação do Evangelho. Por fim, queridos, muitas vezes nossos planos são frustrados. Muitas vezes, todo projeto que nós pensamos, que nós nos colocamos, eu me lembro ainda no ano passado, antes mesmo de tomar posse, mas já tendo sido eleito, me encontrei com o reverendo Rodrigo, fomos tomar um café juntos, abrimos o computador e ali projetamos tudo que aconteceria esse ano para a igreja. Projetamos que Atos seria o livro que iríamos usar à noite, Esdras e Neemias pela manhã, as classes, os temas, depois desenvolvemos ainda um pouco mais com os professores. Deus tinha outros planos. Deus tinha outros planos. Mas tudo isso redunda e deve redundar em alegria. Porque começos difíceis nem sempre significam finais tristes. E nas mãos do Senhor sempre significam finais alegres. E essa história pode começar estranha, mas nós confiamos naquele que está guiando os passos. E como um belo filme, onde o roteirista coloca ali o plot twist, aquela virada de mesa diante do filme, nós confiamos no Senhor, que há de virar muitas mesas ainda nessa nossa história, para a sua glória, para a edificação do seu povo, e para que mais e mais pessoas venham para adorá-lo. Oremos. Santo Deus, Deus maravilhoso, Senhor, digno de toda adoração, de toda glória, nós te louvamos e bendizemos pelo privilégio dessa noite ouvirmos a tua voz, pelas instruções da tua palavra, pela edificação, Senhor, através do teu Santo Espírito. Conduz-nos, Pai, mediante a tua vontade, os teus caminhos, que não são os nossos. Nós sabemos que o Senhor tem pensamentos muito mais elevados que os nossos e por isso precisamos confiar em ti. Ajuda-nos dessa forma, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.